Olá, vamos conversar hoje sobre um conceito teológico que é, bem, fundamental. Cristo como mediador. A gente vai tentar desvendar o que quer dizer essa ideia de que ele tem duas naturezas e três ofícios distintos, tudo isso com base num texto doutrinário clássico. Para começar, a questão central é essa. Existe de fato uma separação, uma espécie de abismo entre o divino e o humano? Então, como é que essa conexão pode ser refeita? A resposta, de acordo com o texto que estamos analisando, está na figura de um mediador, alguém que faz a ponte. E para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que significa o único mediador. Depois, como é possível uma pessoa ter duas naturezas. Aí, a gente entra nos três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, e no final, a gente amarra tudo para entender por que isso tudo é tão importante. Então, vamos lá, direto para o nosso primeiro ponto. A ideia de um mediador aqui não é só a de um mensageiro, sabe? É algo muito mais profundo e exclusivo. A definição é bem clara, né? Um mediador é aquele que se coloca no meio, mas não para separar, e sim para unir. A função dele é a reconciliação. É a figura que, de fato, constrói a ponte sobre aquele abismo que a gente falou no começo. E aqui está o ponto-chave que o texto ressalta: a exclusividade. A fonte deixa bem claro que esse papel não é dividido, não pode ser passado para outra pessoa. Existe um só mediador. E essa singularidade toda levanta uma pergunta bem importante. Como é que uma única pessoa consegue conectar dois mundos tão diferentes, o divino e o humano? Bom, a resposta para isso está na sua Constituição, que é única, a união de duas naturezas. E olha que interessante como isso é detalhado aqui. De um lado, ele é descrito como totalmente Deus, o Filho eterno da mesma essência do Pai, criador e sustentador de tudo. Mas, por outro lado, ele é totalmente humano, assumiu a nossa natureza, nasceu de uma mulher, sentiu nossas fraquezas, só que com uma diferença que é crucial: sem pecado. As duas naturezas são absolutamente essenciais para que ele possa representar os dois lados perfeitamente. E essa frase resume o conceito de uma forma brilhante. Não é uma mistura, não virou uma terceira coisa. Segundo o texto, são duas naturezas completas, distintas, mas que estão unidas para sempre em uma única pessoa, sem confusão. É essa união que o qualifica de forma única para ser essa ponte. Certo. Então, ele está qualificado. Mas como é que ele, na prática, faz esse trabalho de mediação? O texto explica que isso acontece através de três funções, ou ofícios bem específicos. São esses três papéis: profeta, sacerdote e rei. Cada um deles atende a uma necessidade bem específica da condição humana, e juntos eles formam uma mediação completa. Vamos mergulhar um pouco mais em cada um desses papéis, para ver como eles funcionam na prática. Primeiro, como profeta. O problema fundamental que esse ofício resolve é a nossa ignorância. A gente não sabe o caminho de volta para Deus. Então, o ofício de profeta é aquele que revela a verdade, que ilumina esse caminho e nos ensina qual é a vontade de Deus. Em segundo lugar, como sacerdote. O papel do sacerdote lida com o nosso afastamento, com a nossa culpa. Ele oferece um sacrifício para fazer a expiação e, mais do que isso, ele continua intercedendo, ou seja, representando a humanidade diante de Deus para garantir que essa reconciliação se mantenha. E, finalmente, como rei. Esse ofício aqui lida com a nossa vulnerabilidade. Como rei, ele não só governa, mas também protege, defende e garante a vitória final sobre todas as forças que se opõem a nós. É um papel de poder e, ao mesmo tempo, de preservação. Ok, agora a gente vai juntar tudo, porque o texto deixa claro que esses três ofícios não foram escolhidos por acaso. Eles são, na verdade, a resposta direta e necessária para os problemas mais fundamentais da humanidade. Vamos começar pelo primeiro problema que o texto aponta: a nossa ignorância espiritual. Aquela sensação de estarmos perdidos, sem conhecer a verdade sobre Deus. E a solução para a ignorância? O profeta, que revela a verdade e nos guia. A correspondência é perfeita. O segundo problema é o nosso distanciamento. Por causa do pecado, a gente se vê separado de Deus. Isso gera um sentimento de alienação. Para resolver a alienação, entra em cena o sacerdote. Ele nos reconcilia com seu sacrifício e nos representa diante de Deus. E o terceiro e último problema é a nossa vulnerabilidade. A gente é incapaz de se defender dos nossos adversários espirituais. Isso nos torna frágeis. E a solução para essa vulnerabilidade é o rei.
que nos governa, nos protege e garante a nossa segurança no seu reino. Então, no fim das contas, qual é o resultado de todo esse trabalho? Bem, o resumo é poderoso. A justiça divina é completamente satisfeita. A reconciliação com Deus é alcançada. Uma herança eterna é garantida. E, por fim, aqueles que creem são guardados até o fim. É uma solução que cobre todas as pontas. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando a gente percebe como cada necessidade humana é perfeitamente atendida por um aspecto do trabalho desse mediador, a questão que fica é o que realmente significa ter um mediador tão completo, tão perfeitamente adequado à nossa condição? Fica aí uma boa reflexão.